Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 282 da jornada Lei Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Zacarias, capítulo de número 6 ao 8. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos de hoje? Capítulo de número 6 de Zacarias vai dizer assim: Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: São os 4 ventos do céu que saem de onde está diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim os cavalos fortes saem forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: Vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Receba o que foi trazido pelos exilados. Eudai, Tobias e Jadaias, que voltaram da Babilônia, e no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diga-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A coroa será para Helen, para Tobias e para Jedaias, e para Rem, filho de Sofonias, como memorial do templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Capítulo de número 7 agora. No 4º ano do reinado de Dário, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem, Meleque e os seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Devemos nós continuar a chorar com jejuns no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: Quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comeram e beberam, não é para vocês mesmo que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos: Julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem a palavra do Senhor dos Exércitos. Tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam, daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma
tempestade eu os espalhei por todas as nações, que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Capítulo de número 8 agora. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. A praça da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes todos vocês que nestes dias estão ouvindo essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor, dos exércitos, para que o templo fosse construído, porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento para o trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não trarei o remanescente deste povo como não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semeadura em paz, e videiras darão o seu fruto, a terra e as suas colheitas, e os céus o seu orvalho, e farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso, casa de Judá e casa de Israel. Assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês, quando seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia, também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não tenha medo. Eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês e do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá, um dia de júbilo, alegria e festividade solene. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Um beijo da Sá e até amanhã!